Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui do canal Pregando as Escrituras. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, Osmanito Torres. Ele vai contar um pouco sobre a sua saída dos Testemunhos de Jeová e também ele vai falar sobre crenças, no que os Testemunhos de Jeová acreditam e tudo mais, tá? Então, de antemão, eu vou pedir para que o Osmanito Torres se apresente para o pessoal aqui do nosso canal. Fique à vontade, Osmanito. Olá, pessoal. É um prazer muito grande para mim estar aqui nesse canal incrível, Pregando as Escrituras. E o meu nome, como ele já mencionou, é Osmanito Torres. Eu moro aqui no norte do Brasil. E olha, pessoal, eu fui testemunha de Jeová, eu fui membro deste grupo, que é reconhecidamente uma seita controladora, né? Um grupo destrutivo, né? Durante essa live, a gente vai falar por que a gente fala que as Testemunhas de Jeová são um grupo controlador. Eu fui ancião, que vocês talvez conheçam como pastor em congregações cristãs. Por 20 anos, eu fui testemunha de Jeová. Eu fui servo ministerial, fui ancião, bom, muito tempo da minha vida fui pregando de casa em casa, como vocês sabem que as Testemunhas de Jeová fazem. Inclusive membros da minha família entraram para essa organização por causa do meu zelo e por causa da minha dedicação durante o tempo em que eu fui membro dessa seita, desse grupo controlador, né? E eu tenho um canal no YouTube que tem o meu nome, Osmanito Torres. Eu quero convidar vocês para darem uma passadinha lá no canal, assinarem e assistirem alguns vídeos. E se você pesquisa sobre seitas, grupos controladores, lá tem muita informação, tem muito material. Eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda. No mais, quero dar boa noite a todos vocês que estão aqui. Espero que vocês sintam-se à vontade e estamos juntos, estamos prontos aqui para transmitir informação para vocês e responder a todas as perguntas que nós pudermos. Amém. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Osmanito, como foi o seu primeiro contato com a igreja? Assim, no modo geral, qual foi o seu primeiro contato, assim, com Deus? Foi na sua infância, na sua adolescência ou quando você já era adulto mesmo? Conta um pouco para nós. Eu cresci numa família católica. Católica? Isso, uma família católica. Eu sou batizado católico desde criança. Eu fiz a crisma, a primeira comunhão, e quando eu tinha cerca de 16 anos, um pouco antes, eu tive contato com as Testemunhas de Jeová, porque elas fazem visitas regulares de casa em casa, oferecendo as publicações, oferecendo estudos da Bíblia, mas eu não tinha conhecimento nenhum de teologia, até porque eu era apenas uma criança, mas eu era muito, muito religioso. Eu gostava muito de ler a Bíblia, de pensar sobre assuntos espirituais, tinha muitas dúvidas, por exemplo, sobre as figuras do livro de Apocalipse, sobre o plano de Deus para a humanidade, por que nós estamos aqui, o que será do nosso futuro, o que acontece após a morte. Então eu tinha todas essas dúvidas espirituais. E, bom, naquela época eu comecei a ter contato com as Testemunhas de Jeová e ler as publicações dela. Foi este o meu primeiro contato que eu tive com esta organização religiosa. Eu tinha cerca de 14 anos, 16 anos, mas eu me envolvi mesmo, realmente, com as Testemunhas de Jeová quando eu tinha cerca de 18 anos de idade. E como foi esse contato que você teve? Alguém chegou até você, naquele tipo de evangelismo que eles fazem, ou você foi até uma igreja deles? Bom, as Testemunhas de Jeová, elas vão, né, de casa em casa. E quando eu era criança, adolescente, elas visitavam a minha casa, e minha mãe, às vezes, adquiria algumas publicações. Eu gostava de ler as publicações, eu lia bastante. Era de domingo, né? É domingo, né? Geralmente as Testemunhas de Jeová vão de casa em casa nos domingos, pela manhã. Tá bom. Mas elas podem ir também em outros dias da semana, por exemplo, no sábado pela manhã, ou então durante a semana, em alguns horários, porque existem os pregadores itinerantes, né, aqueles pregadores de tempo integral, que são poucos, mas eles trabalham também no meio de semana. Mas a verdade é que eu fui contatado por uma Testemunha de Jeová de casa em casa,
e ele ofereceu um estudo da Bíblia para os meus irmãos. Esse estudo da Bíblia que eles oferecem é baseado em uma publicação deles, né, com a doutrina deles, e eu aceitei esse estudo da Bíblia logo depois que os meus irmãos também aceitaram, e comecei a adquirir o conhecimento, né, que eles transmitem, as doutrinas, os ensinos. Osmanito, eu queria que você falasse agora um pouco sobre a história da igreja, dos TJ. Você consegue falar um pouco para nós como surgiu? Porque você ficou durante muito tempo lá, então provavelmente você aprendeu sobre a história da igreja, as crenças e tudo mais. Não falando das crenças, mas da história dos TJ. Você consegue resumir um pouco para nós? Olha, basicamente as pessoas que começam a se envolver com as Testemunhas de Jeová, eles não conhecem o passado real dessa organização, porque eles têm a história deles, a história sobre a história da sua organização. Mas existem muitas coisas que eles não contam, como quem foram realmente os seus fundadores, o que eles ensinavam no passado, e outras coisas aí que talvez a gente possa abordar aqui nessa live. Mas, basicamente, as Testemunhas de Jeová, elas foram fundadas por um americano, um empresário americano chamado Charles Taze Russell. Ele começou um movimento, ele era um estudante dos adventistas do sétimo dia. Bom, naquela época, né, os adventistas eram um movimento. Hoje nós temos algumas denominações aí que são adventistas. Mas naquela época de Russell, havia um movimento chamado adventismo, o milenarismo. Então, Russell, ele era um dos milenaristas. Mas em determinado momento ele se desentendeu com os seus colegas milenaristas, porque ele tinha ideias próprias. Isso foi no final do século XIX. E ele resolveu, junto com alguns investidores, iniciar uma empresa, uma gráfica, para imprimirem folhetos, panfletos, jornais, com ensinos espirituais, doutrinas bíblicas. E eles passaram a pesquisar e escrever, e Charles Taze Russell encabeçou tudo isso. Depois ele foi chamado de pastor pelos seus seguidores. Ele fundou um pequeno grupo chamado Estudantes Internacionais da Bíblia, e ele e seus investidores também fundaram a Watchtower Bible and Tract Society, que era uma gráfica, uma empresa americana, sem fins lucrativos, né, que imprimia publicação religiosa e distribuía. Então começou assim o movimento das Testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell, ele pregava que o fim do mundo iria vir antes de 1914, que 1914 seria o período final, que em 1914 iria iniciar o milênio. Né? Mas, bom, ele pregava, olha, o fim do mundo até 1914 vai chegar. E eles acreditavam que eles iriam para o céu, seriam arrebatados naquela época, naquele ano, 1914, e que iria começar o milênio, o governo milenar de Deus na Terra. Era isso que ele pregava, né? Tá nas publicações antigas. As Testemunhas de Jeová, hoje em dia, elas não têm acesso a estas publicações antigas, com estas falsas profecias, né? Estes falsos ensinos, porque a organização da Torre de Vigia, a Watchtower, que ainda existe, né, e que controla as Testemunhas de Jeová hoje como grupo, eles não publicam mais essas informações antigas, ficaram no passado, porque eram enganos, eram falsas profecias. Poderíamos dizer, né, que era uma vigarice religiosa. Mas 1914 passou o fim do mundo pregado por Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, não veio, ele foi chamado de falso profeta. Em 1916, ele morreu, Charles morreu. Ele já estava bem idoso, né? E aí quem assumiu a organização da Torre de Vigia, a Watchtower, quem assumiu aquele grupo, que naquela época já tinha muitas pessoas que seguiam aquela doutrina, aquele movimento. Em 1916, Charles morreu, então assumiu Joseph Rutherford, o segundo presidente dessa organização. E ele levou, né, aquele grupo de estudantes da Bíblia
a se tornarem o que as testemunhas de Jeová são hoje, porque foi ele mesmo, Joseph Rutherford, que deu o nome Testemunhas de Jeová para aquele grupo em fins de 1930. Então foi na década de 30 que os estudantes internacionais da Bíblia deixaram de se chamar estudantes internacionais da Bíblia e passaram a se chamar Testemunhas de Jeová. Bom, nessa época, 1930, pouco antes da Segunda Grande Guerra Mundial, as Testemunhas de Jeová já era um grupo religioso muito grande, uma seita bem conhecida, não apenas nos Estados Unidos, mas em muitos outros países da Europa, da América do Norte, até aqui na América do Sul, já havia se desenvolvido bastante. É a maior gráfica do mundo, né, com publicações religiosas. Era uma potência, né? Uhum. E começou a se desenvolver bastante. Joseph Rutherford, então, ele pregou que o fim do mundo ele iria chegar até 1925, era o prazo máximo. Então era um após o outro falando sobre novas datas e pelo visto não aconteceu, né? Então... Não. Olha, as Testemunhas de Jeová, elas são o grupo religioso que mais pregou datas para o fim do mundo. Evidentemente que não se cumpriram, não é? Nós temos aquela história dos adventistas, né, que eles pregavam o fim do mundo com Miller. Século XVII, se eu não me engano, né? Só que não veio, né? Não veio também. E aquele grupo se arrependeu e acabou se desfazendo, embora houvessem outras dissidentes, como Ellen White, que formou um grupo, né, também pregando o adventismo, né, segunda volta de Cristo. Bom, mas as Testemunhas de Jeová foram o único grupo, né, que veio dessa fonte aí, que continuou pregando o fim do mundo para breve, e por causa disso eles ascenderam a milhares, a milhões, e se tornaram muito conhecidos ao redor do mundo. Bom, 1925 passou, o fim do mundo não veio. Rutherford também era um falso profeta, igual Charles Taze Russell, o seu antecessor. E, bom, ele dizia que milhões de pessoas que viviam naquela época não iriam morrer, que iriam viver para ver o fim do sistema e o início do milênio. Ele dizia, né, ele pregava, milhões que agora vivem jamais morrerão. Mas o interessante, né, que as escrituras dizem que o falso profeta, ele é vencido pelo tempo, e que eles podem também fazer profecias que se cumprem ao contrário. Então, ou as profecias do falso profeta não se cumprem, ou elas se cumprem ao contrário. No caso, Rutherford disse que milhões que viviam não iriam morrer, mas o que acontece é que na Segunda Grande Guerra Mundial, milhões e milhões de pessoas morreram, contrariando assim a profecia dele. Então, quer dizer, milhões morreram e o fim do mundo não veio até 1925, né? Ele continuou esperando o fim do mundo até 1942, quando ele morreu, e foi substituído por um outro presidente, né? De lá para cá, as Testemunhas de Jeová tiveram vários presidentes, né? Como Nathan Orr, como Fred Franz. E Fred Franz, ele fez uma profecia para o fim do mundo em 1975. Essa é um pouco mais recente, né? Muitas Testemunhas de Jeová antigas ainda se lembram. E eles estavam crentes, né, que em 1975 iria começar o milênio. Olha, eles pregaram o milênio para 1914, não veio. O milênio vai começar em 1925, não veio. O milênio vai começar em 1975, não veio. Olha... E Osmanito, e teve mais uma profecia, assim, nos dias atuais, alguém que profetizou também, ou cessaram isso? Eles estão sempre esperando o fim do mundo para qualquer momento. Além de 1975, que foi um fiasco, né? Eles pregaram o fim do mundo para o século XX. E isso está nas publicações deles, está lá, escrito, né? Está lá. Isso está no site oficial, em algum documento, você sabe? Sim, tem publicações onde eles falam claramente que o fim do sistema iria vir no século XX.
né? É muito claro. Só que o ano 2000 chegou, passou, nós entramos no século 21 e nada do fim do mundo, nem do início do milênio, né, que as Testemunhas de Jeová tanto pregam e tanto pregaram. Então, quer dizer, é uma organização de falsos profetas, né? Em Deuteronômio, né? Deuteronômio lá menciona que o falso profeta ele faz profecias em nome de Deus e essas profecias não se cumprem. Então, basta olhar para a organização das Testemunhas de Jeová, analisar o passado delas, que isso vai se tornar muito evidente. Agora, interessante, como eu já disse, né? A grande maioria das Testemunhas de Jeová, principalmente as mais novas, que estão entrando na organização agora, elas não têm ideia do passado de falsas profecias, de ensinos modificados dessa organização. Eles não têm ideia. E muitos deles, quando verificam publicações antigas e veem estas coisas, esses ensinos, estas doutrinas enganosas, estas falsas profecias, eles ficam de queixo caído, né? Olha, tem uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro aqui, para você que está assistindo essa live aqui, no canal Pregando as Escrituras, falando sobre as Testemunhas de Jeová. Olha, as Testemunhas de Jeová, pessoal, elas não são uma religião, tá bom? Tá, guardem isso, pelo amor de Deus. Guardem isso. Tem a diferença entre uma seita, religião, organização. Então, explica para nós aí, Osmanito. Olha, é exatamente isso. As Testemunhas de Jeová não são uma religião. Tá? As Testemunhas de Jeová são uma seita de autocontrole, são uma seita controladora. O que acontece? Elas têm uma fachada, no caso, as Testemunhas de Jeová têm uma fachada de cristianismo. Parece uma religião cristã. Tem ensinos, doutrinas muito parecidos. Usam a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, existem ensinos, as escrituras, falam sobre Jesus Cristo, mas só que não são cristãos. E alguns até dizem, mas vocês estão falando mal das religiões. Pessoal, Testemunhas de Jeová não é religião, não se engane, tá bom? Ô, Osmanito, deixa eu falar uma coisa para você. Cara, quando eu lembro de Testemunhas de Jeová, o que vem na minha cabeça é aquelas mulheres ou homens que ficam naquelas praças ou em bairros, principalmente em pontos de ônibus, né, com aquele carrinho ali, com aquelas revistas. Cara, explica para mim como que funciona esse tipo de evangelismo, porque eles ficam parados apenas e às vezes entregando um panfleto ou a revista. Explica para mim como que a igreja prepara essas pessoas para estar ali nas ruas. Explica para nós, por gentileza. Olha, essa questão aí de pregar utilizando carrinhos de publicações, quiosques ou totens de exposição, é nova, é recente. Eu saí da organização em 2013. No ano 2011, 2012, eles estavam começando a preparar o terreno para as pessoas levarem essas publicações em carrinhos, em quiosques, dessa maneira aí como as pessoas estão costumando ver as Testemunhas de Jeová trabalhar. Mas antes, as Testemunhas de Jeová não faziam isso. Durante toda a história delas, o que elas faziam? Iam de casa em casa, de porta em porta, ou então em lojas, nas ruas. Às vezes, algumas delas ficavam paradas com suas pastas na mão em locais públicos, como, por exemplo, praças, zoológico, feiras livres, filas de algum local público. Mas, bom, eles notaram que seria interessante, né, se levasse um carrinho com publicações que pudesse ficar exposto, talvez, talvez seria menos agressivo. Então, elas estão tentando, hoje em dia, ser menos agressivas. Porque se você olha uma Testemunha de Jeová parada numa esquina, em um local público, geralmente, né, 2 Testemunhas de Jeová, ou 3, ao lado de um carrinho de publicações, então você não é abordado, você que aborda, você que vai lá, verifica, analisa, e então, quando elas notam o teu interesse, aí sim, elas te abordam,
falando sobre a mensagem delas, né? Mas o serviço de pregação de casa em casa continua, embora ele tenha parado um pouco, né, por causa da pandemia. Nós tivemos a pandemia em final de 2019, 2020, 2021, agora em 2022, elas estão retornando lentamente o trabalho de casa em casa. Mas o trabalho de pregação com esses carrinhos aí, esse material que é exposto, ele é feito concomitante, né, com o trabalho de pregação de casa em casa. Essas testemunhas de Jeová são preparadas, né? Nas reuniões, existe uma reunião chamada reunião de serviço, onde as testemunhas de Jeová são preparadas passo a passo, são instruídas direitinho para fazer exatamente assim, da maneira como a liderança orienta. Então, esse serviço de pregação de casa em casa, serviço de pregação com carrinhos, com quiosques, com publicações, dirigindo estudos da Bíblia baseados nas publicações delas, as testemunhas de Jeová fazem isso de maneira coordenada. Elas são treinadas minuciosamente para fazerem esse trabalho. Osmanito, eles não recebem nada para isso, porque eles ficam o dia inteiro ali, cara, e não sei se eles recebem alimento, porque às vezes dá até dó, mau calor, lascado, eles estão lá, com o carrinho na mão, com aquelas revistinhas lá. Você sabe se eles são remunerados, a igreja ajuda com alguma coisa, ou é apenas uma ação voluntária dos fiéis? Todas as testemunhas de Jeová são voluntários. São fiéis voluntários. Elas não recebem nada. Se elas colocam uma publicação com alguém, e essa pessoa ela não dá uma doação por aquela publicação, a testemunha de Jeová ela tem a obrigação de doar a quantia lá no Salão do Reino por aquela publicação. Então, quer dizer, as testemunhas de Jeová, além delas serem voluntárias na distribuição de publicações, elas têm que arcar com as despesas envolvidas no custo dessa publicação. Então, a organização das testemunhas de Jeová, a Torre de Vigia, ou a Watchtower, eles não têm gastos, não têm despesas, porque tudo é custeado por estes voluntários testemunhos de Jeová. E olha, os pregadores que vão de casa em casa também não recebem salário nenhum, não recebem dinheiro por isso, não recebem remuneração. Nossa, então tem que amar mesmo, tem que colocar ali, né, a mão na massa mesmo, porque, cara, eu vejo às vezes o sol estralando lá e o pessoal tá batendo de casa em casa e é um trabalho bem pesado. Exatamente. Olha, até aconselhava, né? Se você observa uma testemunha de Jeová assim, você pode dar um copo d'água para ela, né? Demonstrar o verdadeiro, genuíno amor cristão, uma garrafinha de água. É um ser humano, né? É um ser humano, além dele estar ali enganado, né? Ludibriado, né? Ele está passando necessidades. Então vamos demonstrar o nosso amor cristão, e se nós pudermos dar uma garrafinha de água para ela, né? Dar um sorriso, um oi, né? Não concordamos com o que eles ensinam, com o serviço deles, né? Sabemos qual é o objetivo, mas são seres humanos, né? Podemos fazer alguma coisa para demonstrar o nosso amor. Agir como um bom samaritano, né? Osmanito, deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. Imagina lá que um testemunho de Jeová bate lá na sua porta de manhã. O que nós devemos fazer? Como que nós devemos agir diante de uma pessoa que é do TJ lá, batendo na nossa porta e quer entrar na nossa casa para conversar com a gente sobre a fé cristã? Como que devemos agir e quais são os perigos que nós podemos estar correndo? Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, discutir com as testemunhas de Jeová sobre doutrinas cristãs é um pouco complicado, né? Porque as testemunhas de Jeová, elas são treinadas para ir de casa em casa, ensinar e nunca ouvir. Nossa, então, não sabia disso não, cara. Isso é novidade. Se você é um cristão, você tem a sua igreja, você tem o pastoreio lá, você tem um ensino, você tem a doutrina cristã, você conhece um pouco das escrituras sagradas, você sabe pregar, divulgar a palavra, com as testemunhas de Jeová é um pouco diferente, porque elas não vão aceitar, não vão dar muito ouvidos à tua mensagem,
porque elas são ensinadas que a mensagem dos cristãos ela está corrompida com o paganismo, que não é pura, que só o que elas, as testemunhas de Jeová, ensinam é que vem de Deus. Todas as outras doutrinas, cristãs ou não, elas não vêm de Deus e por isso devem ser rejeitadas por elas. Então, quando elas vão de casa em casa, elas vão só com o intuito de ensinar, mas nunca de aprender, ou de discutir com a mente aberta uma doutrina que elas ensinam e que você pode provar que está errada, né? Então, elas fogem bastante disso. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a diferença, por exemplo, entre a crença dos TJ, né, e a crença dos evangélicos? Tem muitas divergências de doutrinas, de ensinamentos. Você pode explicar um pouco? Você que ficou muito tempo lá. Sim, olha, eu acho que uma das principais diferenças da doutrina dos cristãos evangélicos, dos cristãos como um todo, né, e das testemunhas de Jeová é que, para as testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus. Né? Os cristãos aceitam, concordam que Jesus é Deus. Assim como o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, os cristãos, eles concordam que Jesus também é Deus. São três pessoas, um só Deus, a Santíssima Triunidade Divina, ou mais comumente chamada Trindade. As testemunhas de Jeová não creem nessa doutrina. Elas são unicistas. Então, essa é uma das principais diferenças, né? Então, veja, elas dizem que Jesus é um Deus, em minúsculo. Deus em minúsculo. Elas dizem que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, que apenas o Pai é o Deus Todo-Poderoso. Que Jesus é um Deus menor, mas que não é o Deus verdadeiro, o Deus único. Elas não conseguem entender a divindade, a triunidade, não entra na cabeça delas, né? Elas também ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo não existe, que quando a Bíblia fala Espírito Santo, refere-se apenas ao poder que emana de Deus. Então, quer dizer, para elas, o Espírito Santo não tem personalidade nenhuma. Eu acho que essa é a doutrina da triunidade divina, ou a trindade, é o ensino mais comum católico, é a base católica, né? E as testemunhas de Jeová não aceitam. Né? Elas não aceitam. Então elas não são cristãs, né? Porque negando a divindade do próprio Cristo, não podemos dizer que tal religião, né, que não é uma religião, é um tipo de organização estranha, né? Então não podemos considerar como pessoas cristãs. E na verdade, há um tempo atrás, eu estava estudando um pouco a língua grega, eles usam muito a passagem de João, né? Que do princípio era o verbo e o verbo era Deus. E algumas traduções o verbo era um Deus. Eles acabam reformulando aquela passagem, dizendo que Jesus era um tipo de Deus. E outra coisa que eu ia perguntar para você, dentro desse assunto, tem alguma diferença, Osmanito, da versão da Bíblia deles, de outras igrejas tradicionais, por exemplo? Porque, cara, deve ter alguma coisa diferente para eles não olharem Jesus Cristo como um Deus, um ser divino, né? Você pode explicar um pouco para a gente sobre isso? Olha, a verdade é que as testemunhas de Jeová, elas modificaram. Elas modificaram a tradução dela. Rapaz, isso é grave, hein? Isso é grave. Gravíssimo. O máximo que eles puderam, eles modificaram as escrituras, a tradução deles, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É uma versão totalmente à parte das Escrituras, porque onde eles puderam, onde era possível, eles diminuíram a divindade de Jesus Cristo. Onde eles puderam. Por exemplo, você citou aí primeiro João, capítulo 1, versículo 1, né? Onde fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em todas as outras traduções cristãs, lá está explicitamente claro que Jesus é Deus e que estava com o Pai no princípio da criação.
mas as Testemunhas de Jeová, elas traduzem do seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Aí eles colocam o artigo um, que não existe no grego, e colocam a palavra Deus em minúsculo. Né? Eles colocam a palavra Deus em minúsculo. Então, Jesus deixa de ser Deus Todo-Poderoso, Deus com o Pai, para ser um Deus. Né? Ora, a gente sabe, né, que quando se vê a palavra Deus em minúsculo, isso não se refere a Deus, mas se refere a um Deus falso. Então, eles diminuíram Jesus aí de maneira, assim, descarada, né? Uhum. E dentro dessa questão de doutrina que a gente está falando, de crença, tem uma doutrina, cara, dos TJ que eu acho abominável. Por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo e depois você me responde, por gentileza. O meu filho está no hospital, está precisando de sangue. Eu preciso fazer uma transfusão de sangue nele e o médico quer fazer, só que eu não vou fazer porque eu sou do TJ. Isso é verdade? Eles não permitem a transfusão de sangue? É verdade. Eu acho que as Testemunhas de Jeová são muito conhecidas, né, por causa dessa doutrina, né? Eles rejeitam as transfusões de sangue porque acham, não as Testemunhas de Jeová em si, né, pobres coitados, né, as Testemunhas de Jeová, mas os líderes delas, aqueles que formulam as doutrinas. Lá, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, começou a desenvolver-se lá na organização das Testemunhas de Jeová essa questão aí de que Deus proibiria também as transfusões de sangue, né? Porque em Atos, no capítulo 15, e eles citam muito isso, eles dizem lá que foi proibido aos cristãos comer sangue. Né? Então, eles acham que comer sangue significa que você não pode colocar o sangue no seu corpo, de qualquer maneira, seja ele em forma de alimento, seja ele em forma de transfusão. Então, eles acharam que seria assim, né? Que Deus não se agradava de que as pessoas utilizassem o sangue de maneira nenhuma. Então, eles criaram essa proibição, que é uma proibição exclusiva deles, né? Porque nenhuma outra denominação ou seita pseudo-cristã exige que os servos deles, os seus fiéis, rejeitem uma transfusão de sangue por causa dessa proibição lá de não comer sangue, né? Então, veja, os judeus eram proibidos de comer sangue, não é? Mas a punição para quem comia sangue não era nem a morte. Né? A gente lembra lá dos israelitas na guerra, né, que mataram um animal e comeram sem sangrar devidamente, né? E eles não foram decapitados, não foram mortos. Não era essa a regra, levava-se muito em conta a situação, mas as Testemunhas de Jeová, elas são radicais, e a liderança das Testemunhas de Jeová impuseram essa regra, essa doutrina, que os fiéis têm que rejeitar a transfusão de sangue, porque Deus talvez não se agrade. Mas, olha, isso que você falou é verdade. Milhares de pessoas perderam a vida porque negaram uma transfusão para um filho, talvez para uma criancinha inocente que não tinha voz, que não poderia decidir por si próprio. Os pais decidiram por não autorizarem uma transfusão de sangue, a criancinha inocente morreu no leito de hospital. Ou outras pessoas que eram testemunhas de Jeová, que resolveram seguir essa doutrina maluca, decidiram que não iriam aceitar sangue em hipótese nenhuma. E eles orientam as pessoas que vão para um hospital e que passam por essa ameaça de receber sangue, a agir da seguinte maneira. Eles dizem, olha, se vocês lá no hospital, vocês estiverem conscientes e alguém quiser aplicar sangue em você, mesmo que você esteja correndo risco de vida, você tem que, de todas as maneiras, com todas as suas forças, rejeitar, arrancando a bolsa de sangue, chutando, fazendo qualquer coisa para evitar. E você, se você estiver consciente, você também deverá dizer que vai processar de todas as maneiras quem fizer isso,
quem quiser injetar sangue em você, que você se sente estuprada, violada. Quer dizer, eles dão todas as diretrizes, todas as orientações para os seus servos, para que de todas as maneiras eles rejeitem a transfusão de sangue ou que rejeitem uma transfusão de sangue para alguém que está sob a sua responsabilidade. Agora eu quero dizer para você aqui, né, você que não é testemunho de Jeová, mas você que tem parente testemunho de Jeová, talvez o seu pai a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, um filho seu é testemunho de Jeová. Você não é testemunho de Jeová, você é um cristão católico, um cristão evangélico, né? Mas só que você tem uma pessoa que é responsável por você que é testemunho de Jeová. Agora imagine o seguinte, você baixa em um hospital e você precisa de uma transfusão de sangue. Os médicos entram em contato com essa pessoa que é responsável por você, que é testemunho de Jeová, e pede autorização para você receber uma transfusão de sangue. Aí você sabe o que vai acontecer com você? Vai morrer. Essa testemunha de Jeová não vai autorizar, porque ela é testemunha de Jeová. Você não é, mas ela é. Então, olha, é muito perigoso. Você precisa estar ciente disso para se proteger. Cara, isso é muito sério. É tipo, tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus ele faz a narrativa quanto à misericórdia. Ele usa um exemplo da época do sacerdote, do tempo de Abiatar, por exemplo, que Davi entrou ali e comeu pão que não era para ele comer, aí Davi justificou, e o sacerdote usou de misericórdia e deu os pães a Davi. Então Jesus falou assim, ó, é melhor usar de misericórdia do que fazer sacrifícios às vezes. Então, nesse caso de transfusão de sangue, é usar a compaixão, usar a misericórdia, entender que tem uma pessoa ali que precisa viver. Então, usando esse aspecto, eles não podem comer carne vermelha, então. Carne vermelha tem sangue. Então, todos os TJs são veganos? Creio que não, né? Mas, enfim. Olha, eu só quero, me desculpa, eu quero só acrescentar. Tá. Eu quero só acrescentar uma coisinha aqui. Olha, as testemunhas de Jeová, elas afirmam que o sangue é vida. Elas afirmam que o sangue é símbolo da vida. E as escrituras, elas são claras quando dizem que o sangue é realmente símbolo da vida humana, né? Da vida do animal. Mas veja, o que é mais importante? É o símbolo ou o sangue, a vida, é mais importante do que o símbolo, o sangue? O que é mais importante? É o símbolo ou aquilo que ele representa? É claro que a vida é muito mais importante do que o que representa ela, no caso, o sangue. Então, veja, as testemunhas de Jeová, elas perdem uma vida por causa do símbolo. E isso não tem lógica, não é? Mas existem contradições nessa doutrina das testemunhas de Jeová que elas mesmas não gostam de comentar, porque beira o ridículo. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não aceitam sangue. Mas a gente sabe que existem medicamentos, tratamentos que utilizam frações do sangue, né? Por exemplo, fatores de coagulação, outros componentes bem pequenos, coisas bem pequenas do sangue. E são muito utilizados em medicamentos e tratamentos, e as testemunhas de Jeová, elas aceitam. Nesse caso pode, né? Aí sim, nesse caso pode. Elas aceitam, né? Porque elas dizem assim, mas aí já não é mais sangue, né? Já fracionou demais, então são pequenas frações, então para nós não é sangue, a gente aceita, né? Mas só que, olha só a contradição. Quem doou esse sangue para que se fossem retiradas essas pequenas frações que as testemunhas de Jeová aceitam? Quem doou esse sangue? A gente sabe que, por exemplo, para retirar algumas frações do sangue para combater doenças como pessoas que não têm o fator de coagulação. Então, retira-se do sangue pequenas frações, fatores de coagulação. As testemunhas de Jeová aceitam, né? Elas aceitam. Mas só que elas não doam sangue. Alguém tem que doar esse sangue. E para tirar pequenas frações que são utilizadas em medicamentos e tratamentos, é preciso de uma grande quantidade de sangue, muito sangue.
Então, quer dizer, não dá para entender essa incoerência das testemunhas de Jeová. Ou aceita sangue, ou não aceita. Ou não aceita sangue e não aceita também as frações de sangue. Então, 880, né? Ou não aceita sangue mesmo, ou acabou, né? Porque um pouco de fração serve. Uma fração maior, não. Então, fica essa incoerência, na verdade, né? Porque sangue é sangue, né? Tirou de alguém. A gente poderia fazer uma comparação, né? Olha, adultério não pode. Não pode praticar adultério. Mas frações de adultério pode. Não tem problema. A gente não pode cometer fornicação, roubo, ganância, mas pequenas frações disso é permitido. É igual pecadinho e pecadão, né? É a mesma coisa, né? É uma coisa só, é a mesma coisa. Osmanito, você comemorava o seu aniversário com eles ou não? Ou não pode? Olha, as testemunhas de Jeová são proibidas de comemorar aniversários. Porque eles entendem, eles acham que é proibido, né? Que é pagão, que é uma festividade pagã. Porque eles pegam lá na Bíblia, aí eles veem lá que na festa de aniversário de Faraó, alguém morreu, foi executado. Na festa de aniversário de Herodes, a esposa dele pediu a cabeça de João Batista, mais uma pessoa que morreu no aniversário. Né? Aí eles vasculham a Bíblia e dizem, olha, aqui na Bíblia, nenhum lugar, nenhum servo de Deus comemorava aniversário. Explicitamente não, né? Mas tem passagens que dá a ver que, embora os judeus, né, eles não comemorassem os aniversários como as pessoas das nações, mas em algumas ocasiões eles observavam sim, né, e comemoravam a ocasião do nascimento. Né? A gente vê em algumas passagens, como por exemplo em Jó, né, no caso de Ana, presentes quando os filhos completavam aniversário, né? Mas só que as testemunhas de Jeová, eles utilizam outras partes da Bíblia, e aí condenam os aniversários como uma coisa pagã, algo que Deus detesta, e que os cristãos, testemunhas de Jeová, devem evitar, que não podem. Só que eles vão além, né? Além deles dizerem que não é correto, eles proíbem e ainda punem uma pessoa com perda de privilégios, ou até mesmo a expulsão, o ostracismo e a discriminação se alguém pratica algo assim, né? Por exemplo, um ancião. Digamos que um ancião, ele foi visto comemorando uma festa de aniversário, ou participando de uma festa de aniversário, ele pode perder os privilégios de ancião, não é? Então, quer dizer, eles vão além das escrituras, porque, embora as escrituras não digam comemorem aniversários, mas as escrituras não dizem não comemorem aniversários. Então, tudo é uma questão de consciência, né? Uma questão da comunidade que a pessoa vive, né? Então, aquilo que é descritivo, né, história, tudo mais, narrativo, eles transformaram em prescritivo, transformaram em uma doutrina, estabeleceram uma doutrina a partir de fatos históricos. É muito estranho. Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, pode ter certeza, é sinal que é uma seita. Quando começa a prescrever, começar a fazer doutrinas que não está na Bíblia e vai além daquilo que está escrito, pode ter certeza que não é uma igreja cristã. Você comentou que você era ancião lá nos TJ, né, Testemunho de Jeová. Explica para nós qual é a função de um ancião na igreja, né, e como que faz para ser um ancião? O ancião, como eu já mencionei, ele é como um presbítero, né, de uma igreja cristã ou um pastor. O que é o pastor? O pastor de uma igreja é aquele que coordena a igreja, o pastor oficial. E os presbíteros são os pastores auxiliares. Existem também os diáconos, que são os auxiliares dos presbíteros e do pastor. Na Testemunha de Jeová existe o ancião coordenador, que é como se fosse o pastor, coordenador geral, e existem os outros anciãos, que basicamente são subordinados a ele. Existem também os servos ministeriais, que são como se fossem os diáconos, são os auxiliares dos anciãos.
como alguém faz para se tornar um ancião? Primeiro, ele tem que ter qualificações, né? Ele precisa ser um fiel da doutrina, ser uma pessoa que já tem um bom tempo como testemunho de Jeová, demonstrando ser leal à organização, aos princípios que eles pregam, às suas doutrinas e ensinos, aceitando os dogmas e tudo mais. E ele também precisa se destacar em algumas qualidades, né? Em pouco tempo eu me destaquei, né, por causa do meu esforço, né, porque em tudo que eu faço, em tudo que eu me proponho fazer, eu dou o meu melhor. E quando eu era uma testemunha de Jeová, eu achava que eu estava na verdade, que aquela organização era uma organização de Deus, que era a melhor religião que poderia existir, e que nós estávamos fazendo um serviço de salvar vidas, que logo, logo o Armagedon ou o fim do mundo iria vir, e aquelas pessoas que tivessem ouvido a nossa mensagem, tivessem aceitado se tornar parte da única organização verdadeira na Terra, a única organização de Deus, elas seriam salvas, né, do Armagedon, do fim do mundo. Cara, então, isso traz medo, hein? Traz medo isso aí. Sim, então a gente se esforçava bastante, porque quando a gente encontrava alguém de casa em casa e essa pessoa aceitava um estudo da Bíblia, e essa pessoa começava a se aproximar da gente, ir para as reuniões, a gente pensava assim, nossa, estou ajudando uma pessoa a sair do mundo de Satanás e se preparar para a salvação, porque o fim está muito próximo, né? Então é por isso que as testemunhas de Jeová pregam com tanto zelo, tanta determinação, porque elas estão crentes, elas estão convictas de que estão na única religião verdadeira e que se o fim chegar e as pessoas que elas poderiam pregar morrerem, não forem salvas, por causa que elas negligenciaram essas pessoas, elas podem também perder a salvação, né? Então, eu era muito zeloso, eu também tinha muitas qualidades, como orador, para ensinar, para me relacionar com as pessoas, e foi muito rápido o meu progresso, logo me tornei servo ministerial, depois eu fui designado ancião, e depois eu me tornei também ancião coordenador de congregações. Então, olha, não precisa, para a pessoa ser um ancião, um líder das igrejas, das congregações das Testemunhas de Jeová, não precisa ter, por exemplo, ensino superior, não precisa ser uma pessoa formada, ter habilidades extraordinárias, não. Basta apenas a pessoa ser um servo fiel, leal e dedicado e ter algumas qualidades essenciais para que ele possa ajudar a congregação. Ô, Osmanito, tem uma outra coisa também que eu tenho uma dúvida muito grande quanto a isso. Eu sei que tem algumas seitas, né, vamos chamar assim de seitas, que não consideram as outras pessoas de outras igrejas evangélicas como irmãos na fé. Como funciona na casa dos TJs, no caso deles, na verdade? Eles consideram outras pessoas de outras religiões como irmãos na fé ou eles não consideram? Olha, talvez alguma testemunha já chame um cristão evangélico, né, um católico ou alguém de irmão, né? Mas é só uma gentileza que não corresponde à realidade, porque para as testemunhas de Jeová, apenas elas são a única religião verdadeira. E todas as outras pessoas não estão servindo a Deus realmente, né? Quer dizer, eles dizem até, olha, os evangélicos, os protestantes, os católicos, os cristãos em geral, eles são muito zelosos, né? Eles realmente acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas eles não têm o conhecimento exato das Escrituras. Falta a eles o Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas acham que estão servindo a Deus, mas estão, na verdade, servindo ao diabo, né? Rapaz... As Testemunhas de Jeová até dizem, né, que todas as religiões do mundo, principalmente as religiões do cristianismo, são Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa. Eita! Né? Então, olha, tem uma coisa aqui que precisa ser destacada aqui, é que, por exemplo, digamos que você é um cristão, e você convidou uma testemunha de Jeová, parente seu, amigo seu, para ir no seu casamento. O seu casamento vai ser na igreja. Igreja católica, ou na Assembleia de Deus, na igreja batista, presbiteriana, numa metodista,
qualquer igreja, a Testemunha de Jeová não vai. Ela não irá num batizado de um filho seu, num casamento seu, ela não vai em nenhuma culto ou reunião cristã na sua igreja, se você convidar, numa missa de sétimo dia, num culto de funeral. De maneira nenhuma as Testemunhas de Jeová vão entrar em uma igreja. Existem Testemunhas de Jeová tão radicais, mas tão radicais, que se for para fazer um trabalho, um serviço em uma igreja, elas não vão, porque elas não querem nem entrar em uma igreja, porque elas consideram, né, que todas as religiões que não são a religião delas, como organização falsa que serve aos desígnios do diabo. É assim que elas encaram as outras religiões, né? Mas não fale mal das Testemunhas de Jeová. Tá? Não as critique, porque elas vão dizer que estão sendo perseguidas e que as pessoas estão falando mal delas, né? Na verdade, desculpa falar isso, mas isso é típico de uma seita, essa questão de exclusividade, né? Nós somos a igreja perfeita, as outras igrejas não prestam, ou algo do tipo. E eu sei que provavelmente você sofreu muito nessa denominação, né? Eu vou falar denominação de uma forma carinhosa, tá? Mas quando que você viu que você estava sendo enganado e você simplesmente disse: eu não vou ficar mais nessa instituição, eu não quero mais ficar aqui. O que foi que trouxe um pisca-alerta para sua vida, para você dizer: opa, chega, eu não vou ficar aqui mais, eu quero sair? Em qual momento da sua vida aconteceu isso? Bom, eu me tornei Testemunha de Jeová quando eu tinha cerca de 19 anos de idade. 19 para 20 anos de idade, eu me efetivei. E foram aí cerca de 20 anos como Testemunha de Jeová. E durante esses 20 anos, eu fui ancião por 10 anos. Né? E eu estava totalmente enfiado lá no meio daquele lamaçal de heresias, né, de falsos ensinos, falsas doutrinas, falso cristianismo, né, e tudo que é errado. Mas só que eu não tinha assim, um background teológico, eu não tinha uma base cristã teológica. As Testemunhas de Jeová apenas me transmitiram doutrinas que eu achei, com a minha maneira de pensar, lendo as Escrituras, que eram lógicas. Né? E todo o outro restante das informações, o cabedal de conhecimentos que eles me transmitiram, foi assimilado automaticamente, porque eu pensava, bom, Testemunhas de Jeová é a única religião verdadeira, os que seguem a Bíblia mais corretamente, então o que eles ensinam é correto. Mas o que acontece é que você começa a notar muitas incoerências, muitas coisas que não fazem sentido. Olha, as Testemunhas de Jeová, elas mudam as doutrinas delas. Quando, por exemplo, Charles Russell pregou o fim do mundo para 1914 e o fim não veio, ele teve que mudar essa doutrina, teve que abandonar essa doutrina. Quando Rutherford pregou que o fim do mundo viria até 1925 e que o milênio iria então começar, e isso não aconteceu, ele teve que abandonar essa doutrina. Quando o Armagedon, o fim do mundo, não veio em 1975, muitas Testemunhas de Jeová decepcionadas saíram, não tinha como manter aquela doutrina, eles tiveram que abandoná-la. Né? E o ano 2000 também passou, não veio o fim, precisaram abandonar aquela doutrina, era tudo engano, foi uma coisa que não vinha de Deus, era um entendimento humano, mas tem muitas outras doutrinas, muitos outros ensinos que eles abandonaram, que eles modificaram, que eles deixaram para trás, coisas que antes eles não aceitariam jamais, hoje em dia já aceitam, né? Pequenos detalhes da doutrina, outros detalhes mais fundamentais, né? Por exemplo, a doutrina de proibição do sangue. Antes de 1940, na época de Rutherford, eles até elogiavam as transfusões de sangue. Diziam que era um ato humanitário. Aí depois mudaram de ideia e proibiram todas as transfusões de sangue. Aí depois, pessoas começaram a morrer, por exemplo, hemofílicos, precisam de transfusão de sangue, precisam de fatores de coagulação. Aí então, o que eles fizeram? Não, então vamos liberar as frações, mudaram a doutrina substancial. Antigamente, eles
aceitavam que Jesus deveria ser adorado. Eles achavam, olha, Jesus não é Deus, mas nós podemos adorar a Deus por meio de Jesus. Então, podemos adorar Jesus porque ele é o Filho de Deus e a imagem de Deus. Nós adoramos a Deus por meio de Jesus. Adoração relativa. Né? E depois eles mudaram de ideia. Não, não pode, né? Não pode adorar Jesus, é idolatria, né? Não está certo, vamos mudar isso aí. Então eles vieram mudando. E eu acompanhei algumas mudanças de doutrinas. Né? Por exemplo, essa questão aí do ano 2000, né? Algumas mudanças doutrinais. Então, quando essas coisas começam a ocorrer, você nota que tem alguma coisa errada. Que você, às vezes, você pode estar seguindo ensinos de homens e não de Deus, porque os ensinos de Deus não mudam. Os ensinos de homens, sim. E tem outras doutrinas e regras das Testemunhas de Jeová que são desumanas, que causam, por exemplo, sofrimento, angústia desnecessários, como, por exemplo, a questão do ostracismo com as pessoas que saem da organização das Testemunhas de Jeová. Eu não sei se você sabe, né, o que acontece com alguém que sai da organização das Testemunhas de Jeová, não quer mais ser Testemunha de Jeová. Cara, não tenho nem a mínima ideia. Eles maltratam, eles perseguem, eles falam mal, Sim, o que acontece? Sim. Exatamente. Olha, eu, por exemplo, eu fui um ancião da Testemunha de Jeová e decidi sair da organização da Testemunha de Jeová. Então, o que acontece? Nenhuma testemunha de Jeová que souber quem eu sou, né? Não vai falar mais comigo. Não vai me dizer um simples oi, se me ver na calçada. Eu tinha anciãos, copastores, né, que trabalhavam comigo e que me conheciam de longa data, que quando me veem na rua, hoje em dia, há algum tempo atrás, quando eu os via, eles mudavam de calçada, para não passar por mim. Né? Baixava a cabeça, virava a cabeça. Então, quer dizer, as Testemunhas de Jeová, elas orientam os membros a não falarem mais com os que saíram. Né? E isso causa muitos problemas. Causa muitos problemas por quê? Porque você que nasceu dentro da organização das Testemunhas de Jeová, todas as pessoas do seu meio social são Testemunhas de Jeová, porque eles orientam as pessoas a não se envolver com os que não são Testemunhas de Jeová, que são de fora, te isolam da sociedade. Então você vai ter amigos Testemunhas de Jeová, você vai se relacionar com membros daquela congregação ou de outras congregações, não é? Então o seu círculo de amizade, a sua rede de contatos, de pessoas, de suporte, é muito pequena, é muito limitada, está resumida àquele grupo. Não é? Talvez você trabalha para um patrão que é Testemunha de Jeová. Né? Você é casado com Testemunha de Jeová, seus filhos são Testemunha de Jeová, parentes são Testemunha de Jeová. Né? Então, de repente, você resolve sair da congregação, da organização. Aí você é desassociado ou você se dissocia. A primeira coisa que acontece da noite para o dia é você perder todos os seus amigos. Da noite para o dia, ninguém mais vai falar com você. Imagina uma pessoa numa situação dessa, tendo que começar a vida dela do zero, da estaca zero. É muito complicado. É por isso que entre as Testemunhas de Jeová existem muitos relatos de suicídios, né? Pessoas que perderam o contato com parentes, com amigos, com a pai, com a mãe, com os filhos, e caíram num buraco de depressão tão profundo que resolveram tirar a própria vida. É muito comum entre as Testemunhas de Jeová, né, por causa disso. É o chamado ostracismo. Que é a forma que as pessoas tratam as outras, né, de uma forma rude, de uma forma, às vezes, até desumana. E Osmanito, por exemplo, dentro daquilo que você está falando, eu caio, claro, tá amarrado e eu não quero que isso aconteça nunca, né? Mas eu, de repente, quero ir para alguma congregação do Testemunho de Jeová. Eu sou aceito? Eu tenho que ser batizado novamente? Como que funciona essa nova adaptação desse novo membro? Olha, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ter que estudar a doutrina das Testemunhas de Jeová. Né? Você vem, por exemplo, da Igreja Batista. Aí você
vai ter um instrutor, Testemunho de Jeová, que vai te dirigir um estudo da Bíblia com base nas publicações delas, das Testemunhas de Jeová. Então você vai fazer um curso. Olha, as doutrinas que são explicadas nesse curso, você não pode contestar, você não pode criticar, você apenas pode responder as perguntas de acordo com o manual. Você não pode dizer assim, não, mas na minha igreja lá ensina assim, assim, e eu não concordo com isso aqui. Não, você tem de concordar. Se você, no final desse curso, você estiver, como é que se diz, concordado com tudo, com toda a doutrina, todos os ensinos, aí sim você pode começar a se envolver um pouco mais profundamente com as Testemunhas de Jeová. E começa assim, né? As pessoas começam a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, as publicações, né? E aí, depois de algum tempo, elas resolvem pregar também, de casa em casa, como as Testemunhas de Jeová. Elas começam a pregar, acompanhando as Testemunhas de Jeová que tem mais experiência, vão assistir às reuniões, vão se enturmar. Tem todo esse processo, né, de lavagem cerebral para tirar da cabeça da pessoa tudo que ela tinha lá do grupo anterior, da religião anterior, da denominação que ela fazia parte. É um processo de lavagem cerebral que leva algum tempo, mas que é bem funcional. É por isso que é muito comum, né, você ouvir falar de pessoas que eram cristãos, que eram evangélicos, católicos, que começaram a estudar, a se envolver com as Testemunhas de Jeová e, de repente, abandonaram a sua igreja, a sua comunidade e foram ser membros dessa organização. E deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Já finalizando o nosso podcast, uma pergunta: como você ficou muito tempo em uma congregação dos TJs, qual a recomendação que você tem para aquelas pessoas que frequentam uma congregação dos TJs? Qual seria a sua recomendação? Que saiam de lá, que atentem quanto às doutrinas. O que você tem de falar para essas pessoas? Olha, se você... eu vou começar a dizer para você, né, que é cristão. Aqui nesse canal, Pregando as Escrituras, há muitos cristãos, né, que assistem os vídeos, deixam comentários, que estão sempre pesquisando. Então, olha, se você é cristão, você faz parte de um grupo, de uma igreja, de uma denominação, procure conhecer melhor as seitas, os grupos controladores. Hoje é muito fácil, através da internet, você procurar informação, material, para você estudar e pesquisar. Na minha época, por que foi muito fácil as Testemunhas de Jeová me convencerem? Porque não havia material de pesquisa, não havia como eu saber exatamente com qual grupo eu estava me envolvendo, né? Não havia internet, livros eram muito raros, mas hoje em dia é bem diferente. Hoje em dia você pode, através do teu celular, buscar qualquer tipo de informação. Então, busque informações para você saber com que você está se metendo, não é? Muitos cristãos precisam mesmo conhecer um pouco mais as Escrituras. Eu sei que é difícil, a gente vive uma vida corrida, bate aquela preguicinha, né? Mas, olha, você tem que aprender a defender a sua fé. Faça isso, né? Ajude os seus filhos a se defenderem, a conhecer melhor a pessoa de Jesus, quem ele é realmente, a conhecer melhor as Escrituras, para não ser enganado por pessoas que fazem aplicações totalmente falsas, né, e pinçadas das Escrituras. E olha, para você que está estudando com as Testemunhas de Jeová, sei lá, talvez por curiosidade, tome cuidado, né? Porque talvez você é uma pessoa que não tem muito conhecimento das Escrituras e você pode ser enganado por falsas interpretações, né? Procure ajuda de pessoas mais experientes, faça pesquisas na internet, né? Para você saber exatamente quem são as Testemunhas de Jeová, como elas agem. No YouTube, por exemplo, no meu canal, tem muitas experiências de pessoas que foram testemunhas de Jeová, que fizeram questão de deixar um depoimento, um testemunho. Então procure depoimentos de ex-testemunha de Jeová. Sabe quem é que pode falar muito bem sobre as testemunhas de Jeová? Quem foi testemunha de Jeová. Então hoje é muito comum, né? Na internet tem tantas pessoas que deixaram seu testemunho na internet sobre a experiência que tiveram com esta organização, e vale a pena tirar um tempo para pesquisar. O interessante, né,
é que se as Testemunhas de Jeová fosse uma boa religião, fosse realmente um bom lugar para você, não existiriam tantas pessoas falando tantas coisas. Tanta gente que saiu testemunhando e falando das coisas horríveis que sofreram lá dentro. Exploração, maus tratos, discriminação, crimes, exploração, mentiras, enganos, e falta de amor e tudo mais. Então pesquise bastante. Olha, se você é testemunha de Jeová, está dentro dessa organização, o que você tem que fazer? Você tem que começar a pensar, raciocinar de forma crítica, embora a liderança ela seja contra você fazer isso. Mas olha, Deus colocou um cérebro dentro da tua cabeça. Para quê? Para você usar ele, para você pensar, para você raciocinar. Porque, olha, nós vamos ficar diante de Deus para prestar contas de tudo que nós fazemos nessa vida. Só nós e Deus. Entendeu? Então, não tem para onde correr. É você que tem que tomar as decisões certas, porque é você que tem que prestar contas. O corpo governante das Testemunhas de Jeová, ele não quer que você pesquise na internet, te ameaça de todas as maneiras, para que você não acesse material de pessoas que saíram de lá, nem que você acesse provas que mostram o passado oculto, o passado obscuro dessa organização. Está tudo lá. Está tudo no passado dessa organização. Pesquise um pouco mais. Né? Você não precisa temer examinar a religião em que você está. Olha só o que as Testemunhas de Jeová dizem quando elas vão de casa em casa e encontram, por exemplo, um evangélico. Eles dizem o seguinte: olha, você não precisa ter medo de contestar a sua fé, de criticar aquilo que você acredita, de fazer um exame da sua religião, do seu modo de vida. Mas por que você, que é testemunha de Jeová, deveria pensar diferente? Né? Você também tem que fazer a mesma coisa com o grupo, com a organização que você faz parte, já que você, de casa em casa, você orienta as pessoas de outras religiões a fazer o mesmo. E você não faz? Você tem que fazer. Olha, toda pessoa que começa a pesquisar o passado da organização e ver os fatos e as provas, elas não ficam dúvidas. Elas não têm dúvidas de que essa organização, de fato, nunca serviu a Deus, não representa a Deus, não serve a Deus, e é apenas o que ela é, né? Um lobo em pele de ovelha. Show de bola! Osmanito Torres, muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast Vida e Fé, onde nós contamos sobre experiências de pessoas e também sobre doutrinas, teologia e tudo mais. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, tá? E antes de finalizar o nosso podcast, eu queria que você deixasse para o pessoal que gostou do podcast e tudo mais, as suas redes sociais. Ok, pessoal. Olha, foi um grande prazer para mim estar aqui, tá, nesse canal. E quem sabe nós não voltamos em outra ocasião, né, para tirar algumas dúvidas que vocês tiverem. Presencialmente, se Deus quiser. Exato. E olha, eu quero dizer para vocês que, se quiserem pesquisar um pouco mais, podem ir no meu canal, no YouTube, Osmanito Torres, tá? É o meu nome. Vocês podem se inscrever no canal, assistir os vídeos que eu tenho colocado lá. Muitos deles são entrevistas com ex-testemunhas de Jeová, pessoas que fizeram parte lá do grupo. Todas pessoas incríveis, pessoas verdadeiras, que estão contando a verdade e que não podem ser refutadas. Eu tenho certeza que vocês vão ficar de boca aberta com o testemunho dessas pessoas, e que vocês nunca, nunca na vida vão querer abandonar o seu grupo, a sua igreja, a sua denominação, por vaidade, para fazer parte de uma seita que explora e que destrói e que arranca a alma das pessoas. Você pode também me encontrar no Instagram. No Instagram é Osmanito Torres. Tá? Você pode me encontrar lá também. Você pode me encontrar também no Facebook, tá? Osmanito Torres, é muito fácil de me encontrar também. E basicamente é isso, pessoal. Eu convido vocês a assistirem os meus vídeos, assinar o meu canal no YouTube e me encontrarem nas redes sociais,
se vocês tiverem alguma dúvida. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast Vida e Fé. Então, se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então, até o próximo podcast e que Deus abençoe a vida de todos.